Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Vamos iniciar a disciplina Processos Produtivos e agora ver os tópicos introdutórios da nossa disciplina. Bom, primeiramente, precisamos compreender o que é um processo, o que é um processo produtivo. Vamos lá. O processo produtivo, então, consiste em um grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. Então, dentro dessa noção, né, dessa definição do que seja um processo, é importante destacar alguns termos. A sequência lógica, né? Então, você vai organizar as atividades, as etapas de produção de um bem ou serviço, né, de forma que você consiga otimizar o tempo de produção, né, desse bem ou serviço, e tem uma lógica óbvia, né, para a produção deste item. Né? Que tem valor, né? O que é valor? Né? Que vai atender uma necessidade de um grupo específico de clientes. Esses clientes que têm, né, desejos, esperam, têm uma expectativa do seu produto, do serviço organizacional, então atendê-lo, né, da melhor forma possível. Bom, um processo, então, né, ele envolve entradas e saídas, que a gente comumente fala, né, input e outputs. Dentro do processo, né, então, essas entradas são transformadas através de várias atividades, e aí eu tenho realmente a produção de um produto ou serviço. Eu posso processar tanto materiais, tanto itens físicos, tanto informação e propriamente os consumidores. Bom, como que é isso? Materiais, né? Operações de manufatura em geral. Então, se eu quero produzir um determinado alimento, quero produzir um determinado computador, um automóvel, ou qualquer outro tipo de item, então eu vou manufaturar, né, materiais ou alimentos, insumos que são mais tangíveis. Informação. Que tipo de processo que trabalha, transforma a informação? Então, contadores, bancos, empresas de pesquisa de mercado, a mídia, né, em si transforma informação. Então, eles pegam dados, né, um contador, por exemplo, pega os dados de uma organização, os dados financeiros dessa organização, né, vai fazer a contabilidade e vai dar relatório sobre a situação financeira e econômica dessa organização. A mesma coisa que um banco também pega os dados, né, de quanto que tem depositado, as transações dos seus clientes, e vão oferecer, né, relatórios para esses clientes. Então, a informação também é, né, processada aqui numa determinada atividade. Consumidores. Como que funciona isso, o processamento de consumidores? É quando o próprio cliente ele participa, né, do processo. Então, um cabeleireiro, né, um salão de beleza, o que acontece? Né? A atividade, o processo é realizado já, né, na própria pessoa. Então, se é para cortar um cabelo, né, fazer algum procedimento estético, a pessoa participa do processo. A mesma coisa que um hotel, hospitais, teatros e parques. Então, essa a noção que a gente tem, né, de transformar tanto materiais, informação e consumidores. Alguns aspectos a serem observados dentro de um processo produtivo, que a gente chama de 4Vs. Volume de output, variedade de output, variação da demanda e grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção do output. O que é cada uma dessas coisas, né? Dessas variáveis? Então, precisamos lembrar, né, que output é a saída, né? O que emerge, o que é produzido dentro de um processo. Então, quando a gente fala de volume,
mensurar a quantidade de itens que saem do processo produtivo. Né? Então, se uma organização produz poucos itens ou muitos itens, né, isso vai interferir aí na complexidade, né, da gestão do processo produtivo e até, né, na repetição de determinadas atividades, na opção de customização do produto ou do serviço, ok? Isso nós vamos ver ao longo da nossa disciplina. Variedade do output, ou variedade da saída. Qual que é o mix de produtos que você tem dentro da organização? Né? Tem uma gama variada de itens, de cores, de tamanho, né? Ou não. Tem pouca flexibilidade, pouca variação nos produtos ofertados pela organização. Variação da demanda. Né? Então, a demanda varia conforme o horário do dia, né? A estação do ano, ok? Por épocas festivas impactam, né, determinados tipos de produtos ou serviços. Então, é importante conhecer qual que é o comportamento da sua demanda para que você tenha uma resposta à altura, né, dessa sua demanda, dessa variação que ela possa ter, né, durante um ano, enfim, o período que você vai realizar o estudo. O grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção. O cliente, ele participa ou não do processo, né? Então, quando o exemplo anterior, né, de cabeleireiro, hotéis, hospitais, são tipos de operações que o cliente participa mais ativamente do processo e ele recebe alguma etapa ali do processo. Assim, ele vai ter uma visibilidade maior das atividades que estão sendo realizadas. E isso impacta, né, lógico, na sua avaliação sobre o processo, né, sobre a qualidade do processo, etc. Cada um, como eu disse, né, cada uma dessas variáveis é importante nós considerarmos, por exemplo, o volume de output, volume de saídas. Né? Eu tenho aqui, né, exemplos de uma cadeia de fast food e um trailer, né, o carrinho ali de cachorro-quente da esquina, né, que a gente costuma aí comprar. O que se diferencia, né, em termos de volume de output, né, deles? Em alguns casos, o fast food vende muito mais itens, né, do que o carrinho lá de cachorro-quente da esquina. E o McDonald's, por exemplo, né, a gente tem vários outros aí, né, Habib's, enfim, outros, Burger King. A sistematização do trabalho, né, a repetição, né, tudo é padronizado dentro dessas organizações, para dar agilidade, né, no trabalho, ok? Já em atividades, né, não tão sistematizadas, né, então a gente tem um pouco de flexibilidade, fora a questão do padrão, né, do próprio produto. Então, dentro dessas cadeias, né, de fast food, às vezes, quando o mesmo produto que é entregue para um cliente, é entregue para o outro. Já em outras organizações que não tem muito essa sistematização, o que vai acontecer? Às vezes, no hambúrguer ou no cachorro-quente vem uma quantidade de batata frita, no outro vem mais ou vem menos, ok? Vem mais molho para um cliente, para o outro vem menos, ok? Já no fast food já tem uma quantidade, né, específica para cada um dos lanches, então é mais padronizado, ok? Aqui só a título de exemplo mesmo. A variedade de output, né? Então, o mix nas opções da oferta da organização, né? A empresa tem muita variedade ou não tem? Podemos aqui comparar um serviço de táxi ou de Uber, né, e empresas de ônibus, né, o transporte público da cidade. Qual que é a diferença entre os dois? Ora, o transporte público ele tem uma rota pré-definida, né? Ele já tem os bairros que vai passar, os horários que vão passar, e ele não tem muita flexibilidade quanto a isso, né? Deixar, sei lá na porta da sua casa, ou ir para uma outra rota, ok?
Então, ele não tem variação aqui na saída, na prestação do serviço. Já o Uber, o táxi, né, eles atendem à necessidade do consumidor, do cliente. Então, a variedade de roteiros que eles fazem, que eles entregam, é muito maior. Ok? Variação da demanda. Né? Então, a variação da demanda aqui é muito impactada, né, por conta aí da sazonalidade que a gente tem, né? Por exemplo, na produção agrícola, determinados produtos, alimentos, né, eles são, eles têm a produção em determinada época. Eu tenho que colher em determinada época, tenho que plantar em determinada época para colher em determinada época, ok? Então, a disponibilidade desse item, né, ao longo do ano vai ser impactada por isso. A mesma coisa se eu pegar uma sorveteria, né? Na época aqui, né, falando em termos de estações do ano, na época do calor, onde a gente vai ter um pico de vendas muito maior, né? E o que é importante, né, conceder essas características, né, dos 4Vs? Como eu disse, vão impactar aqui, né, no planejamento da organização, ok? Como que ela vai gerir o processo dela. E o último V, né, de visibilidade. Hoje nós temos, né, a opção de compra pela internet. Então, o cliente, né, na loja virtual, né, e loja física, ele tem visibilidades diferentes do processo produtivo, contato diferente com o processo produtivo. Na loja virtual, você vê, sim, né, todo o mix de produtos que a empresa tem, como que ela presta o serviço, etc. Mas você não participa ativamente desse processo, você não está visualmente, né, tocando num produto, vendo o produto, ok? Você confia nas imagens que a organização, né, te disponibiliza, né, mas esse contato ele é muito menor. Já numa loja física, você vai até a organização, tem contato com o colaborador, ok? Então, a sua percepção enquanto cliente sobre o atendimento, sobre a higienização do local, ok? Sobre o tempo de atendimento é totalmente diferente, ok? Se você estiver comprando uma loja virtual, se você tem uma outra demanda para resolver, você deixa a página aberta e vai, resolve as coisas e volta. Sua percepção de tempo ali de atendimento é diferente. Na loja física, se você chega e não chega e nenhum colaborador vem te atender, já gera uma certa insatisfação em você como cliente, ok? Então, a organização, né, aqui a gente está falando, né, de gestão e tudo, tem que ter o cuidado ali, né, de pensar o processo, se ela trabalha com esse contato físico, né, fazer com que o processo seja, né, corra com certa agilidade, né, e que a gente atenda as necessidades do consumidor o mais rápido possível, né, dentro da qualidade, etc. Outros quesitos que a gente vai trabalhar aqui dentro da nossa disciplina. Em relação, né, a quem estiver trabalhando na loja virtual, por exemplo, algumas imperfeições, alguns problemas, o cliente às vezes nem tem contato, né? Ele só vai comprar pela internet e o produto chegar lá na casa dele, ok? Bom, então essas implicações das 4Vs, né, que eu comecei a falar para vocês, tem essa imagem aqui, nessa figura, que vai mostrar, né, pontualmente o impacto de cada um dos Vs dentro da operação. Então, né, aqui, é claro, eu chamo a atenção de vocês, né, que depende da organização, o que é alto, o que é baixo, depende também da comparação com os concorrentes, com o setor, para você definir o que é um alto volume, por exemplo, um baixo volume, ok? Então, falando sobre o volume, né? Quando você tem uma alta produção de itens, né, que emergem do seu processo produtivo, então pode ser que haja uma alta repetibilidade das atividades a serem feitas, o custo unitário é mais baixo por conta de economia de escala, o capital é intensivo, né? Porque para produzir muitos itens você precisa comprar muitos insumos, precisa de maquinário, precisa de uma estrutura maior de produção, né? E exige-se uma especialização dos seus colaboradores. Agora, quando o volume de produção é baixo, né? Há uma baixa repetição,
os funcionários participam mais do trabalho, né? Aqui eu tenho, no alto, eu tenho, às vezes, uma automação maior do que aqui no baixo, né? E o custo, às vezes, unitário é mais alto, né? Por conta dessa falta de padronização nas atividades, ok? Variedade, né? Uma variedade alta ou variedade baixa? Quando a variedade alta é mais complexa a sua operação, porque você tem que produzir vários itens, né? Vários produtos com tamanhos diversos, cores diversas, designs diversos, então traz uma complexidade maior para a sua operação. Por outro lado, quando há uma baixa variedade, né, você pode padronizar a sua atividade. Variação da demanda. A variação é alta ou baixa? Quando eu tenho uma baixa variação, então eu consigo planejar melhor a minha operação, né? Então, fica mais previsível a sua operação. Já quando a variação é muito alta, né, não adianta, por exemplo, eu produzir itens que eles vão ficar, muitos itens que eles vão ficar estocados, né? Então, eu tenho que ter um cuidado maior aqui com essa questão, né, da utilização da minha capacidade produtiva, né? Tem que ajustar ela com essa oscilação da demanda para que eu não perca, né, aí com o custo de manutenção de estoques, etc. O contato com o consumidor, né? Então, a visibilidade. Quando a visibilidade é baixa, como eu dei exemplo para vocês em lojas virtuais, né? Então, há pouco contato com esse cliente, né? E esse cliente não visualiza muito, né, todo o processo que ocorre ali nos bastidores, né? Então, o tempo entre a produção e o consumo, eu consigo padronizar esse tempo, porque o cliente tem, vamos dizer, uma aceitação maior, um pouco maior, né, do que quando ele tem contato, à espera, ok? Quando o cliente participa do processo produtivo e tem um contato maior, uma visibilidade maior, a tolerância de espera é mais limitada. E a satisfação é definida pela percepção do consumidor, né? Então, como que nós podemos visualizar isso, né? O baixo contato à loja virtual é um exemplo bem claro. Agora, o alto contato, quando você vai na fila, né, vai no banco e fica na fila. Quando você vai no dentista e fica esperando lá no espaço, né, na cadeirinha lá de espera, ok? Então, a cada minuto que passa ali, né, você está mexendo no celular, está olhando o relógio, cada minuto que passa, a sua sensação, né, de, nossa, está demorando, sua ansiedade vai crescendo cada vez mais, né? Então, você vai demandar mais ou seja, da empresa que está te prestando o serviço ou comercializando o produto, você vai demandar, né, mais que você não espere, né, porque você tem outras coisas para resolver na sua vida, ok? Então, a operação, a empresa tem que pensar, se ela tem esse contato direto com o cliente, formas de tornar, né, essa espera menos maçante, menos cansativa. É por isso, né, que, exemplo aí no dentista, né, ou mesmo no banco quando você vai, tem revistinhas, tem uma televisão, ok? Tem alguma coisa para que você se distraia um pouco enquanto espera o momento do seu atendimento, ok? Então, é um artifício aí utilizado, né? Me veio à cabeça aqui agora que alguns restaurantes, o que eles fazem, né? Eles dão um aperitivo ali, né? Pequeno, mas assim, que você, como cliente, já vai se interter, né? Entreter ali com aquele aperitivo, né? Enquanto o seu pedido principal ele não vem, ok? Então já traz uma bebida para você, né? Alguma coisa do tipo. Então são artimanhas utilizadas dentro de uma operação, dentro de um processo produtivo, para driblar essa lógica aqui, né? Desse contato consumidor na espera que ele tem. Outro exemplo importante também de ser dado, né? Tem restaurantes que a cozinha, né, vamos dizer, aberta, né, para o público. O público consegue visualizar como que a operação ocorre lá dentro, né? Então, olha só, dentro do mesmo setor, né, o restaurante que tem a cozinha aberta e o que não tem. Pensem um pouquinho, né, como que
as operações podem ser distintas ou podem acontecer alguma coisa, né, em termos de planejamento da operação? Sim ou não? Né? Bom, vamos pensar. Quando a cozinha está fechada, qualquer tipo de questão que aconteça lá dentro, o cliente não está vendo. O cliente só vê quando o prato chega à mesa dele, né? Ou quando ele pede, chega na casa dele, né? Ele tem contato com o alimento. Aí ele vai analisar, né? Lógico, o sabor do alimento, a apresentação, etc. Ok? Agora, quando o cliente, né, fisicamente pode ter contato ali com o processo, né, de produção do alimento dele, ele pode visualizar, né, ele é como se fosse um fiscal ali, ok? Então, a organização tem que demonstrar, né, muito bem que ela priva pela limpeza, né, os colaboradores todos estão com uma vestimenta, né, adequada, limpa, ok? A organização entre as pessoas ali dentro do processo produtivo, não há confusão, não há conversa alta, etc, ok? Então, tem essa lógica que é distinta, né, quando o cliente tem contato e quando ele não tem contato com a operação, né, esses cuidados que, em termos de limpeza, é óbvio que todos os dois vão tem que ter esse cuidado, né? Ora, estamos falando sobre alimentos, né? Só que o cuidado é redobrado quando o cliente pode visualizar a operação ocorrendo, ok? E qualquer coisinha, né, que saia ali, que ele interprete, né, como, opa, por que está colocando aquela mistura, aquele tempero ali que eu não estou visualizando o que é, né? Então, ele vai questionar mais, ok? Bom, pessoal, então, né, essa primeira parte aqui da nossa aula dos tópicos introdutórios de produção, ok? Bons estudos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Vamos à parte 2 dos tópicos introdutórios. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o papel estratégico e os objetivos de desempenho de uma operação. Qual é o papel da produção dentro da empresa? Qual o papel da operação dentro de uma organização? Quais são os objetivos de desempenho que a operação deve atender, né, buscando a satisfação do nosso consumidor? Slack e Chambers, né, dois autores aí da área, eles colocam que o papel mais básico da operação, da produção, é implementar a estratégia. O que é implementar a estratégia? Ora, se a organização deseja que os produtos estejam, né, o mais rápido possível no mercado, né, então, esse objetivo estratégico, a operação tem que buscar uma forma de executá-lo, ok? Se a organização busca a questão da durabilidade dos seus itens, né, esse é um objetivo que ela coloca, né, para entregar para o seu cliente, a área de operações tem que pensar uma forma, né, de trabalhar com os seus insumos, né, a matéria-prima, que irá produzir os itens, insumos que possam ser transformados e que entreguem essa durabilidade para o consumidor, ok? Então, a área de produção, né, ela pode atuar tanto implementando a estratégia ou impulsionando a estratégia empresarial. Qual que é a distinção, né, entre essas duas etapas aqui, ok? Implementação da estratégia por exemplo, você tem que produzir um celular, ok? Então, implementar a estratégia a área de operações, a área de processo produtivo vai produzir o celular com seus componentes, né, com as suas especificações e ponto, ok? O que é impulsionar a estratégia? Ora, nós vamos, né, não é só produzir um celular, né, para ser mais uma opção de oferta, mais um produto no mercado, né? Nós vamos buscar fazer com que o nosso produto tenha um valor agregado, né, superior aos demais que estão no mercado, ok?
Então, é buscar fazer com que o processo produtivo da organização, né, entregue uma saída muito superior ao que já é colocado no mercado. Então, traz competitividade para a organização. Então, tudo que nós veremos dentro da nossa disciplina, né, sobre decisão de capacidade, de atividades a serem realizadas dentro do processo produtivo, né, a gente pega lá de materiais e logística, a decisão, né, pelos insumos, o momento de compra dos insumos, como que esses insumos serão utilizados dentro do processo produtivo, como levar esse produto até o cliente. Toda essa operação ela vai impulsionar a estratégia organizacional e fazer com que a organização seja reconhecida, né, por sua excelência, ok? É a mesma coisa que a gente pegar, como eu dei o exemplo de celulares, né? Hoje nós temos celulares, né, o iPhone, temos outras marcas que batem de frente, né, e temos marcas que são que entregam assim o que todos os celulares entregam, né, mas não com o nível de qualidade desejado por determinado nível de clientes. É tanto que a variação de preço entre eles, né, é diferente, né? A próprio quando você coloca um lado a lado do outro, vai testando as características, né, de cada, as funcionalidades de cada um, você visualiza a distinção. É claro que o público-alvo, né, de cada empresa ele é diferente, ok? Mas aí vemos que a área de processo produtivo, né, ela vai impactar nisso, né, na entrega do produto, né, conforme aquelas especificações ali do mercado, ok? Então, é essa noção do que é somente implementar a estratégia, somente produzir um bem ou serviço, né, que o mercado deseja, e o que é produzir um produto ou serviço com excelência, impulsionando a estratégia organizacional. Nós temos também dois estágios aí dentro desse papel estratégico, né? O estágio de neutralidade e o estágio de apoio. O de neutralidade, o que a organização espera, né? É evitar erros, né? E no máximo reagir a alguma mudança, né, do mercado. O cliente deseja que uma nova funcionalidade seja colocada no produto. Então, quando ele colocou essa nova necessidade, nós vamos buscar atendê-la. Então, isso que é reagir a uma mudança, né, a uma necessidade colocada pelo mercado. Então, a área de operações é neutra quando ela faz apenas isso, né? Claro que não é apenas, né, que resolver os pepinos organizacionais, né, que são muitos, de grande relevância e tudo, né, mas ficar focado apenas em apagar incêndio, né, não é o que se recomenda dentro de gestão, né, principalmente uma gestão de excelência, ok? Agora, esse estágio de apoio, o que seria? Além de evitar erros, além de reagir a determinadas mudanças necessárias, a área de operações vai buscar ser inovadora, proativa. Então, antes do mercado demandar determinada situação, né, eu vejo, opa, será que se eu fizer essa alteração aqui, será que o mercado vai encostar? Né? Então, propor novos produtos, novos serviços, ok? Fazer testes ali, né? Como disse, com nova funcionalidade, novos tamanhos de produtos, novas cores, novos designs. Então, antes de ter essa demanda, você conseguir, né, digamos, influenciar aí as necessidades do mercado, ok? Então, é nesse sentido, essa distinção entre esses dois estágios. Assim como anteriormente eu falei, né, de só implementar ou impulsionar a estratégia, é a mesma lógica aqui, né? Ser uma área apenas neutra ou realmente inovadora, né? Buscar apoiar a organização, ok? Então, pessoal, isso aqui é uma mudança, digamos, de mentalidade mesmo dentro da organização, né? O que faz, às vezes, a organização ter mais resultado, né? Ser competitiva, como eu disse, essa mentalidade, né? De querer mais, de querer ser, ir à frente, ser mais proativo do que os seus concorrentes, ok? Bom, né? E aí, falando agora dos objetivos de desempenho de uma operação, a primeira coisa que a gente tem que conceber é a operação ela tem vários públicos, né, a serem atendidos.
E a operação, né, a gente fala da operação aqui como uma organização, né? Então, você tem esses públicos, a gente chama de stakeholders. Então, tem a sociedade, consumidores, colaboradores, acionistas, fornecedores. Esses são alguns dos públicos que a organização ela tem, né? Tem N outros públicos, mas aqui só para dar exemplo para vocês. O que cada um desses públicos vai demandar da nossa organização, né? Então, a sociedade espera que a empresa ofereça empregos, bem-estar para a comunidade, produtos sustentáveis, né? E N outros desejos, aqui só para ilustrar. Os consumidores querem produtos, né, com entrega rápida, confiável, flexibilidade, a especificação correta do produto, né? Se o produto promete fazer determinada funcionalidade, que realmente ele cumpra, ok? Os colaboradores, que o emprego dele seja mantido, tenha uma remuneração justa, ele tenha boas condições de exercer o seu trabalho e se desenvolver ali dentro da carreira. O acionista quer retorno sobre o investimento que ele colocou na operação, ok? E os fornecedores, né? A continuidade dos negócios, a continuidade, né, da negociação ali entre a empresa, né, e entre as empresas, ok? Então vejam, né, que são vários os públicos e cada um com uma demanda específica, uma necessidade específica perante a sua organização. E você, enquanto, né, processo produtivo, deve buscar atender essas necessidades, ok? Aí nós chegamos aos objetivos de desempenho, né, de uma operação, né, da produção, quais sejam, né? Então é a qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Uma operação deve buscar atender, né, esses minimamente, né, esses objetivos de desempenho que vão impactar na satisfação de quem? Dos seus stakeholders. O que é cada um desses objetivos, né? Qualidade é a conformidade do seu produto, né? A coerência com as expectativas do consumidor, né? A qualidade aqui, né? Qualidade em termos de funcionalidade, né? A qualidade do processo como um todo, ok? A durabilidade do seu produto, né? Algum status que ele traz para você, consumidor, quando o compra, ok? Então, é importante conhecer quais as expectativas do seu consumidor, né, para o produto ou serviço que você está ofertando, né, e entregar sempre conforme, né? Então, o cliente espera X e eu vou entregar X para ele, ok? Isso é manter uma operação com qualidade, ok? Especificações, por exemplo, né? Sei lá, você vende materiais de construção, né? E aí você fala que determinada barra de ferro tem, sei lá, X centímetros. Se você entrega para o cliente, né, com maior ou menor, né, essa estrutura, o cliente, né, ele não pediu dentro daquela especificação, ok? Então, basicamente essa questão que a gente precisa trabalhar. Se você vende, sei lá, um pacote de biscoitos e fala que tem 150 gramas dentro desse pacote, se o cliente pesar e tiver 100, né, então você não está entregando qualidade, você não está sendo conforme, ok? Não está atuando com conformidade. Então, é isso que quer dizer a qualidade, ok? Velocidade é o tempo transcorrido entre a requisição e o recebimento de produtos ou serviços pelos consumidores, né? Então, o cliente pediu, você tem que ser, né, veloz e entregar para ele naquela data que você prometeu, ok? Confiabilidade é cumprir os acordos, né, manter o desempenho com o cliente. Voltando ao caso da embalagem de biscoitos, né? Então, tem que ser confiável que toda embalagem de biscoito que eu pegar para pesar, né, tenha 150 gramas, do exemplo que eu dei, ok? Uma não pode ter 175, a outra 140, 130, né? Não pode ter essa variação, né? Então, a confiabilidade que eu devo passar para o meu consumidor é que qualquer consumidor que comprar meu produto ou, né, contratar um serviço,
a mesma qualidade, né, será entregue. Vejam aqui, pessoal, que os objetivos eles conversam um pouco com os outros, né? Então, confiabilidade é manter o acordo. Então, um acordo, às vezes, que eu faço lá, em termos das especificações, né, de qualidade que eu fiz com esse consumidor. Né? Confiabilidade na entrega. Olha só, em termos de velocidade. Eu falei que eu vou entregar o produto para você até o 5º dia útil, sei lá, até até daqui a 5 dias. Então, eu tenho que manter o acordo até daqui a 5 dias eu tenho que entregar esse produto para o consumidor, ok? Flexibilidade, né? O que seria flexibilidade? É a capacidade de alterar a operação. Então, alterar o produto, alterar o composto, o volume e a entrega. Então, o cliente ele quer maior quantidade de produtos. Eu dou conta de entregar para ele, né? Então, vamos dizer que eu sou um restaurante e o cliente quer me contratar para participar de um buffet, de uma festa, né? Então, eu tenho essa flexibilidade, né, de atender a esse determinado pedido, né, desse cliente ou não. Fala, não, isso aí não é meu mix de serviço, né, eu não trabalho com isso, eu só na operação aqui realmente de restaurantes, ok? Então, qual é a flexibilidade que sua operação ela tem? O cliente quer comprar maior quantidade de produtos, né? Eu tenho a possibilidade de ofertar para ele ou não? O cliente quer que eu mude o tamanho do meu produto, né? Porque ele tem uma necessidade específica. Eu vou ter essa possibilidade ou não, ok? Então, isso é pensar qual a flexibilidade da sua operação. E custo? A organização, né, deve buscar reduzir o custo de operação para que ela possa, né, fornecer um preço competitivo para o consumidor. Vejam, pessoal, que todos esses objetivos, né, eles têm que ser planejados pela organização antecipadamente, né? Focado, né? Qual o público-alvo que a organização tem, quais são as necessidades, e aí você vai pensar o que você vai ofertar ou não. E o que você não oferta, é importante saber isso também, né? O que você faz e o que você não faz dentro da operação, né? Para que você demonstre para o cliente, né, de uma forma mais clara e ele mesmo, né, não gere insatisfação nele, porque ele sabe, opa, aquela empresa fornece isso nessas condições. Então, se eu quero uma condição diferente, eu vou procurar outra organização, ok? Então, é importante deixar muito claro o que você oferta. Aqui, só para a gente fazer um exercício, né, de pensamento aqui, olha, uma empresa de ônibus, um hospital, uma fábrica de automóveis, um supermercado. Como que cada um deles, né, trabalha com qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo, né? Então, a empresa de ônibus, o que é qualidade, né? O que é a conformidade, né? É manter os horários, ok? É a qualidade nos bancos, por exemplo, que oferece, né? No conforto ali dentro do ônibus, ok? O que é velocidade, né? É chegar, fazer os roteiros, né, definidos ali pela empresa, né, o mais rápido possível, com menos atraso possível, ok? Confiabilidade é saber que se o horário que me indicaram lá na passagem sai, sei lá, às 15 horas, né, às 15 horas eu vou ter o ônibus saindo, ok? Se ele colocou que vai chegar, né, no percurso de 1 hora às 16 horas, às 16 horas ele vai chegar lá, ok? Flexibilidade, né? Que tipo de flexibilidade eu posso ter aqui no caso de uma empresa de ônibus, né? Talvez a possibilidade de troca de passagem, né? Ah, eu descobri que eu não posso viajar nesse dia, né? Será que eu posso trocar a passagem? Será que uma outra pessoa pode ir no meu lugar, né? Claro que tem regras específicas sobre isso, né? E aí quem conhece mais sobre o setor, né, vai saber falar melhor, mas algumas possibilidades que a gente pode ter aqui, né? Pode pensar aqui. Custo, né? Redução de custo na operação. Né? Então, talvez um combustível diferente, sei lá, ônibus novos que aí vão gastar menos do que antigos, que tem menos manutenção. Enfim, a gente pode pensar modificações na operação aqui para atender cada um desses objetivos. Ok? Um hospital, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer o exercício aqui dentro do hospital.
o que é qualidade no hospital? É resolver, né, que você ele entrou com uma determinada demanda, né, alguma doença, enfim, algum procedimento que você vai fazer lá no hospital, e que esse procedimento, né, seja feito, né, com que atinja o objetivo, né, que você foi realizar ali, né, você saia saudável do processo ali, né, do hospital. Velocidade, o atendimento, né, que você não espere muito em filas, né, para ser atendido dentro do hospital. Confiabilidade, que o remédio, por exemplo, que você recebeu indicação lá no hospital, né, seja realmente resolva, né, o problema, a sua necessidade. Flexibilidade, alteração aqui nas datas de atendimento, né, e várias outras possibilidades de ter flexibilidade aqui. Talvez de levar um acompanhante ou não, a quantidade de acompanhantes, ok? E custo, né, reduzir o custo dentro da operação, buscar, né, talvez adquirir medicamentos aí com algum tipo de desconto, e algumas outras atividades que possam impactar aí dentro da nossa operação. Bom, pessoal, né, fica aí para vocês como atividade, né, fazer esse mesmo exercício, né, pensando numa fábrica de automóveis, o que seria qualidade, o que seria velocidade, o que seriam esses 5 objetivos de desempenho. E no supermercado, né, como que seria, como que funcionaria isso aí também, ok? Bom, e aqui, né, a gente discute um pouco, né, sobre esse impacto desses objetivos de desempenho na estratégia organizacional, né? Então, eu tenho os objetivos de custo, qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade, né? Por que eles são importantes, né? Porque o consumidor, né, ele valoriza algum desses quesitos aqui, né? Claro que nós queremos todos esses quesitos, mas dependendo do público-alvo da sua organização, né, ele vai valorizar um quesito aí mais do que os outros, né? Tem cliente, por exemplo, que a decisão de compra do cliente é tomada conforme o preço do produto, né? Produto com um preço muito elevado, ele não compra porque talvez não está dentro da renda dele ali, né? Do poder de compra dele, ok? Então, ele vai tomar a decisão baseada sempre com preço. Aí, o que isso é importante para nós, enquanto gestores, né? Se você tem esse tipo de perfil de cliente, né, você sabe que você, dentro da operação, vai ter que baixar o custo da operação, para que o produto saia da organização, saia do processo produtivo, né, com um custo, com um valor adequado à realidade daquele seu cliente, ok? Então, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, a gente vai olhar para os outros fatores, né? Se o cliente quer qualidade, entenda o que é a qualidade que ele quer e ofereça essa qualidade, né? Aqui vamos pensar, né? Às vezes, determinados itens com a qualidade muito superior, né? De percepção aqui, talvez ele vai ser um pouco mais caro, né? Então, vejam que não dá para ser bom em tudo aqui, né? O que a gente sempre recomenda é compreender o que seu cliente, qual fator seu cliente toma a decisão de compra, ok? O que ele escolhe no final das contas para tomar a decisão. E os outros, é óbvio que você não vai largar, né? Se o cliente quer preço baixo, eu vou abaixar o custo e abaixar o custo de uma maneira que vai impactar na qualidade. O produto vai ficar péssimo, né? Não vai entregar funcionalidade. Não é assim, ok? O produto vai servir para ele, vai atender as necessidades dele, né? Mas ele não vai fazer o que um produto premium, por exemplo, faz, né? Se eu tenho, por exemplo, comparação aqui de bicicletas, né? Uma com preço mais baixo, uma com preço mais elevado, ok? A com preço elevado, com a qualidade mais encorpada, vamos dizer assim, pode te dar um conforto maior, seja no assento, seja na flexibilidade que ela tem, enfim, né? Já uma bicicleta com preço mais acessível, né, mais baixo e tudo, às vezes ela não vai te dar muito conforto, ok? Então, algumas comparações que a gente pode fazer aqui
e que, enquanto gestores, enquanto organização, perdão, a gente precisa compreender qual que é a necessidade que o nosso cliente tem para mexer na nossa operação, ok? Se o cliente quer entrega rápida, nós vamos, né, ter que buscar uma operação veloz. Se ele quer confiabilidade, temos que ter confiabilidade dentro da nossa operação. Se ele quer serviços inovadores, produtos com uma ampla variedade, alterar o prazo e quantidade, eu preciso de ter flexibilidade dentro da minha operação, ok? E aqui, né, dentro dessa lógica, a gente traz um conceito, né, que sejam objetivos qualificadores e ganhadores de pedido. Essa lógica que eu acabei de explicar para vocês, né? Qualificadores, né? Então, eles não determinam sucesso competitivo. De todo modo, são importantes para a organização. São aspectos nos quais o desempenho da produção deve estar acima de um nível determinado, para pelo menos ser considerado pelo cliente. Né? Então, o exemplo que eu acabei de dar, né? A organização, ela não é porque ela vai vender o produto a um preço acessível que ela vai baixar o nível de qualidade a tal ponto que o produto não vai servir para a funcionalidade que ele foi pensado, ok? Então, minimamente, ele vai ter que atender uma exigência de qualidade, né? Só que vai ser um preço mais acessível. Então, isso aqui é um qualificador, ok? Minimamente, a gente tem que atender esse objetivo. Agora, o que é o ganhador de pedido, né? Então, são os itens, né, que direta e significativamente contribuem para a realização do negócio, né? Então, são aqueles critérios, né, que o cliente usa para tomar a decisão. Então, é importante conceber isso aqui, né? Se o preço baixo é o ganhador de pedido daquele perfil do seu cliente, então você vai ter que mexer na sua operação para entregar para ele um preço baixo, né? Se é flexibilidade, a sua operação não pode ser, tem que entregar essa flexibilidade. Você tem que estar disposto a mudar algo no seu processo produtivo para atender essa flexibilidade buscada pelo seu cliente, ok? Então, é nesse sentido que a gente fala sobre ganhadores e qualificadores. Aqui, para a gente compreender um pouco mais, né, sobre isso, podemos comparar, olha, um banco. Dentro do banco eu tenho serviços para o varejo e serviços corporativos. Então, serviços para empresas e serviços, né, para a população em geral. Né? Então, qual a característica do produto, né? O corporativo tem produtos específicos, os clientes de varejo, né, têm produtos específicos, os clientes, indivíduos, empresa, gama de produtos. Aqui, o corporativo é mais ampla do que o de varejo. A mudança de projeto, né? Basicamente, né, o cliente de varejo de banco, ele usa o banco para ir lá, né, e fazer alguma transação, tirar, colocar dinheiro, fazer depósitos. Então, são um pouco mais padronizadas as suas atividades, né? Já o serviço para empresas, né, aí já tem uma complexidade um pouco maior, né? Em termos de ter um cuidado maior, né? O horário, né, às vezes tem que ser um pouco mais flexível, tem um atendimento, né, talvez pessoal, não dá para resolver na boca do caixa ali, ok? Então, a gente vê, né, como que é a distinção aqui. Dentro de um mesmo banco, a gente pode ter distinção de processos aqui, ok? A entrega, né, para o varejo. Você quer ir lá e tirar dinheiro, você quer agilidade nisso, ok? Já o corporativo, ele quer a confiabilidade, né? Então, ele quer ser atendido ali, né, por um especialista que dê informações, né, para ele, quer ter uma conversa direta ali com esse especialista, ok? Então, tem essa distinção aqui, ok? Volume. Os serviços de varejo, a maioria de serviços de alto volume. Né? Então, muitas pessoas, todo dia, estão indo lá no banco, tira, coloca dinheiro, né, faz as transações ali no caixa eletrônico, ok? Já o serviço corporativo, né, é de baixo volume no sentido de, às vezes que eles vão, né, no banco, tipo,
digamos, não é todo dia que o empresário vai no banco, né? Porque tem o tempo para ele resolver outras questões, o número de pessoas envolvidas, né? De varejo, tem muito mais pessoas a serem atendidas do que nos serviços corporativos, ok? Então tem essa lógica. E a margem de lucro no serviço corporativo é mais alta do que do varejo. Só para a gente compreender que, então, né, esses dois setores, esses dois tipos de operação. Para cada uma delas, né, então eu vou ter fatores aí, ganhadores de pedido e qualificadores, né? Então, no varejo, né, quais são os qualificadores? É óbvio que o banco tem que entregar uma variedade de serviços e qualidade para o cliente, né? Mas o que o cliente usa para tomar a decisão? A rapidez e o preço, né? O cliente de varejo. Já o cliente corporativo, né, ele busca minimamente rapidez e preço, só que ele aceita pagar mais caro, às vezes, por determinado serviço, porque ele vai ter um serviço customizado, né, mais confiável ali na tomada de decisão dele. Ele vai ter, às vezes, um gerente para auxiliá-lo na tomada de decisão, ok? Então, os objetivos de desempenho, ou seja, o que é importante aqui nós olharmos, né? O que a operação, então, conhecendo esse contexto, o que a operação deve focar? Para o serviço de varejo, né, a operação tem que reduzir custo, né, tem que ser veloz e qualidade. Por isso, então, que nós temos caixa eletrônico, né? Então, ao invés de colocar uma pessoa lá para atender, eu espalho vários caixas eletrônicos, reduzo o custo da minha operação, ok? E dou essa agilidade para o cliente que quer fazer transações assim que dá para resolver no caixa eletrônico, né? Rapidamente ali, ok? Já o corporativo, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter um gerente, às vezes especialista ali para atendê-lo, ok? Para dar maior confiabilidade na operação, para explicar para ele, né, aquelas linhas menorzinhas que ficam nos contratos, ok? Porque ele vai tirar mais dúvidas ali, né, ele vai demandar mais da nossa operação, ok? Então, pessoal, aqui foi só um exemplo, né, falando sobre um banco. Isso se aplica a todo tipo de organização, né? Então, você tem públicos diversos ali dentro da organização, os quais você vai ter que ter, talvez, uma flexibilidade diferente, né? Uma sequência lógica, né? Usando aqui o conceito, né? Do que seja processo, uma sequência lógica diferente ali no seu processo, né? E isso aí vai trazer para a gestão, né? Talvez um pouco de complexidade para gerir tudo isso, ok? Bom, pessoal, né? Então essa é a parte 2 da nossa aula introdutória, ok? Espero, né? Revejam a aula, né? Façam as pausas para compreender direitinho, né? Os slides, os tópicos, e busquem, né? Mais material também para ampliar, né? O entendimento de vocês sobre esse contexto, sobre a nossa disciplina, ok? Bons estudos! Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nossa aula será sobre tipos de processos. Bom, nós temos processos tanto de manufatura, que teremos, né, um produto sendo transformado, né, e temos também processos de serviços, no qual, né, a gente vai ter a prestação de serviço para o nosso cliente, ok? Dentro dos processos de manufatura, nós temos as categorias, né? Processos de projeto, de jobbing, em lotes ou bateladas, produção em massa e contínuos. E nos serviços, nós temos serviços profissionais, lojas de serviços e serviços de massa. Vamos ver cada um desses tipos, categorias de processo. Um processo de manufatura de projeto, qual que é a característica principal que ele tem? A característica é que nós temos a transformação, né, de um produto customizado. E o tempo de trabalho nesse produto, né, ele é relativamente longo, ok? Então, por isso, o volume do output, o volume de saída dos produtos desse processo, ele é relativamente baixo e tem uma maior variedade
né, no processo produtivo. Aqui algumas imagens, né, para vocês saberem, né, alguns tipos aí, alguns exemplos, né, com esse tipo de processo de projeto. Então, a construção de um navio, né, a construção de um prédio, a, a construção ou a elaboração de um filme, de um livro, são típicos, né, aqui de processos de projeto. Lembrando, pessoal, que o projeto, né, ele tem início, meio e fim. Né? Então, quando você, por exemplo, vai escrever um livro, né, tem todo o processo de escrita e tudo, mas ele tem um final, ok? A mesma lógica para a construção de um prédio, a construção de um navio. E quando você vai iniciar um outro produto, né, esse produto pode ter totalmente, né, características totalmente diversas daquele projeto inicial que você estava trabalhando, ok? No caso aí, né, de navios, de prédios, filmes, né, os exemplos que eu estou dando para vocês, né, para cada projeto você vai ter uma equipe de pessoas especializadas para trabalhar, o quantitativo de pessoas pode variar conforme o projeto, ok? Então, isso vai demandar um gerenciamento, né, desse projeto diferente do que uma organização que sempre vai estar, né, produzindo os mesmos itens com pequenas variações ali entre esses itens, ok? Então, esse é o primeiro tipo, né, de processo de projeto. Nós temos o processo de jobbing. Né? O que é o jobbing, né? Então, ele é um pouquinho, né, uma evolução, digamos assim, em termos do processo anterior que a gente fala, né? Ele produz mais itens do que o processo de projeto. Então, se eu coloco, né, a produção da quantidade de prédios que são produzidos em um ano, por exemplo, e a produção, né, aqui os exemplos, né, de conserto de móveis, né, móveis aí antigos e tudo, né, a restauração desses móveis, a confecção de uma peça de vestimenta, né, especializada, né, para pessoas, sob medida, nós vamos ver que eu tenho uma produção, né, uma organização que produz mais itens do que o processo de projeto, né, mas guarda algumas características semelhantes, como baixo volume e alta variedade no processo. Né? Um restaurador, por exemplo, quando ele pega uma cômoda, o processo, né, a variedade das atividades pode ser distinta se ele pega uma cama, né, uma estante, uma mesa, ok? Vai demandar dele ali talvez uma expertise diferente, utilização de ferramentas diferentes, etc. Ok? Então, cada produto compartilha os recursos de operação com os outros. Aí aqui a questão, né, de ferramenta realmente mesmo para poder trabalhar. Né? Então, essa é a lógica do processo de job. Processo em lotes ou bateladas. É só a gente lembrar, né, um exemplo aqui bacana para a gente dar, uma padaria. Né? Uma padaria vai ter, por exemplo, um forno para todos os tipos de produtos dela, né? Um forno para cada um dos produtos? Não. Ela vai ter, né, alguns equipamentos ali que ela, todos os produtos, né, ela vai fazer um tipo de rodízio, né, desses produtos, no caso do forno que eu estou dizendo, né, para poder assar o alimento. Então, ela vai fazer um rodízio por lotes. Então, primeiro ela vai assar os pães, depois o bolo, né? E seguindo, né, as etapas que a organização aí planejar de serem realizadas, né? Então, por isso, né, esse exemplo de processo que ocorre, né, em metalurgias, na indústria alimentícia, nas farmacêuticas, ok? Então, há uma variedade de produtos a serem produzidos, né? O volume de produção é superior aos modelos que nós estávamos, né, discutindo anteriormente, né, e há a produção de lotes nos mesmos equipamentos, né, seguindo uma sequência aqui de operações, ok? O processo de produção em massa, né, ele tem alto volume de saída, de outputs, então produz, né, uma gama maior de produtos, baixa variedade de produtos, né, então, por exemplo, eu vou um lote de 500 carros que vão ser produzidos. A variedade de cada uma das unidades, né, é baixíssima, né?
Então, todos eles devem manter, né, um padrão aí do mesmo produto, né? Mas o volume de produção ele vai ser mais alto, ok? Então, por ser padronizado, né, os produtos e esse alto volume, dá a possibilidade, né, de operações serem mais previsíveis e da repetição, né, padronizar aí o processo produtivo, ok? Exemplo, a construção, né, a elaboração de automóveis, eletrodomésticos e eletrônicos. E produtos contínuos, né, o volume ainda maior, né, do que os anteriores. Então, refinarias petroquímicas, indústrias químicas de base, né? Então, a variedade dos produtos, né, que saem no processo produtivo também é baixa, ok? E o volume é bem alto. A produção é ininterrupta, né, em equipamentos especializados, em determinadas organizações, né, trabalham aí em ciclos, né, de 3 turnos, né, então quase 24 horas trabalhando, né, diretamente. E aí a indústria petroquímica, né, é um grande exemplo aí que a gente tem desse tipo de processo. Bom, os serviços também variam aí nessa categoria conforme essa questão do volume e da variedade de itens que eu tenho. Então, posso ter serviços profissionais, vou falar aqui para vocês os dois contrapontos, né, para ficar fácil de compreender. Eu tenho serviços profissionais, né, consultores, advogados, arquitetos, que eles, né, cada atendimento, ele tem uma variedade grande, né, conforme a necessidade específica de determinado cliente, ok? Se você comparar 2 atendimentos, você vai ver, né, que talvez as necessidades de um cliente X e um cliente Y é totalmente diferente, ok? E o processo, então, de atendimento dessa necessidade vai ser totalmente diferente também. E o serviço de massa já é, né, a oferta de um mesmo serviço para um grande volume de pessoas, né? Então, um supermercado, né? O supermercado ele não faz tanta distinção do público dele, né? Pode entrar pessoas, né, com uma renda mais elevada, renda média, enfim, né? Todo mundo ali pode comprar, né, no supermercado, os produtos vão estar dispostos da mesma forma para todo mundo que entrar lá, no mesmo local, ok? Então, ele não vai fazer muita distinção na prestação de serviço. Por isso, um serviço de massa. E aí, quando a gente tem esse meio termo, né, uma loja de serviço, onde eu tenho, né, uma possibilidade de customização, né, do serviço. Mas trabalha também com mais pessoas, né, com possibilidade de ter um volume um pouco superior de atendimento, né? Então, quando eu vou num hotel, por exemplo, né, esse hotel atende um volume grande de pessoas, né, só que eu tenho possibilidades ainda de customizar, de escolher um quarto, né, com a minha, que atenda, né, a minha necessidade específica, né, se eu quero ficar no térreo, eu quero ficar no andar mais alto, um quarto mais amplo, com mais camas ou menos camas, ok? Então, essa possibilidade de customização aí dentro da loja de serviço. Bom, eu acredito que vocês tenham percebido, né, que nós falamos muito aqui, né, da variedade e de volume, né, se é alto ou baixo em cada um deles. Então, essa imagem aí pode mostrar para vocês, né, como que a gente faz essa classificação, né, e facilita o entendimento, né? O processo de projeto, por exemplo, ele tem baixo volume, né, enquanto um processo contínuo ele tem alto volume. Volume de quê? De produtos produzidos, de saídas do processo produtivo, ok? Então, a gente caminha, né, para a direita, a gente vai aumentando o volume de produção de itens. Da mesma forma, quando você aumenta o volume, você vai abaixando a variedade dos itens, né? Porque se você mantém essa variedade, vai tornar mais complexo a gestão do seu processo produtivo, ok? Então, a gente vê que quanto maior o volume, mais baixa a variedade de itens. Por outro lado, quanto mais baixo o volume, maior a variedade de itens, ok? E aqui, né, como eu disse, o fluxo de processo, né? Aqui, quanto maior o volume, processos contínuos,
e processos intermitentes, aqui no caso de baixo volume e baixa variedade. O que é essa noção de processo contínuo ou processo intermitente, né? Então, digamos, abriu a organização, né, ela vai estar produzindo aquele item num fluxo contínuo, né? Ou seja, produz o mesmo carro o dia inteiro, né? Uma organização que trabalha de 3 turnos aí, sempre fazendo o mesmo produto, né? Nesse fluxo bem, né, sem parar, vamos dizer assim, ok? Já o intermitente, né, essa demanda que chega dentro da organização, né, ora, eu vou pegar um projeto para fazer agora, né? Então, esse projeto, ele demora, né, não é em pouco tempo que eu consigo já, né, finalizar esse projeto. Ele vai, eu executo esse projeto, né, e às vezes até chegar um outro projeto para a organização ser realizada, né, eu tenho que desfazer da minha equipe, né, eu tenho que reduzir a capacidade produtiva até esperar, né, a demanda por um novo projeto e a construção, né, o pensar um novo processo ali que eu preciso atender. Na construção de um navio, a construção de um prédio, né, essa lógica, que cada projeto tem um início, meio e fim, né, e até aparecer outro, talvez fique com um espaço de tempo aí no qual que eu tenho que desmembrar equipes, desmembrar um pouquinho da minha organização, ok? E a questão de tarefas, né? Quanto aqui, né, a gente vai um processo de projeto de job, né? Eu vou ter o que? Atividades, né, diversas e complexas, porque elas vão variar conforme o pedido do cliente que eu vou fazer. Aqui, quando a gente vai caminhando para um volume maior e variedade maior, né? Perdão, volume maior e variedade menor, a gente tem tarefas de processo, né, repetidas, né? Então, eu consigo ganhar escala nessa execução do processo, ok? A mesma coisa, o mesmo entendimento com serviços, os tipos de serviço, ok? Então, mesmo serviços profissionais, né, tem maior variedade, menor volume. Serviço em massa, volume mais alto e baixa variedade. A mesma entendimento aqui com as tarefas de processo e fluxo de processo. Ok? Então, pessoal, né, aqui revendo, né, os tipos de processo de manufatura e de serviço e por que é importante nós compreendermos, né, em que situação minha organização ela se enquadra aqui, né? Por quê? Permite ao gestor inferir sobre as consequências em termos de flexibilidade e custo que a opção por um ou outro tipo de processo poderá gerar, né? Então, quando eu tenho minha organização trabalhada mais voltada para serviços profissionais ou manufatura de projeto ou job, eu sei que vou trabalhar com, né, com uma operação que deve ter maior flexibilidade, porque as demandas, né, dos meus clientes vão ser muito específicas e eu preciso customizar a minha oferta para atender esses clientes, ok? Então, às vezes, igual um serviço profissional de consultoria, você pode ser contratado por determinada situação que você ainda não tem expertise. E você vai ter que, né, talvez, contratar uma pessoa para te ajudar a trabalhar, né, nessa operação, ou né, não aceitar o trabalho, enfim, né, por conta dessas demandas muito específicas, muito customizadas que você tem que fazer para o cliente, ok? Ou mesmo, né, lógico, para você não aceitar, né, buscar capacitação para você, né, se tornar apto a pegar esse tipo de trabalho, ok? A mesma coisa na manufatura. Agora, quando você vai tendo, né, um maior volume de trabalho, essa variedade, como eu disse, você vai ter que reduzir para poder ter um maior controle, né, da sua operação, para dar conta também, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês sobre tipos, né, de processos, ok? Então, bons estudos.